Amém, Jesus. Sim, ó Deus. Por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Sim, ó Deus. Sim, ó Pai. Pai. Possa abençoar a vida do pastor João agora, Senhor. Ó Deus. Que ele possa trazer essa palavra, Senhor. Ó Deus. E que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. Ó Deus. Abençoa, Amém. Senhor, cada um aqui agora, Senhor. Ó Para poder Deus. receber de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Graça e a paz. Amém. Amém. Que bom. Que igreja fria, né? Mas não é a igreja que é fria, é que está frio, né? Não é a igreja que está fria. É nós que estamos com frio, né? Amém, gente? Tem um visitante ali. Seu nome é? Lucas. Lucas. Vamos dar uma salva de palmas para o Lucas. Amém. Seja bem-vindo. Esse nome aí é meio conhecido, né? Lucas é bem conhecido, né? Amém, gente? O João Henrique colocou a palavra do Haroldo de hoje de manhã. Quem viu? Pelo menos, ou assistiu não, né? Mas só abriu e viu que está lá, né? Muito bom, ele está falando, pregando sobre os últimos dias, o que vai acontecer. Eu assisti ela agora à tarde, muito boa, viu? Sim, é o que Deus está falando no mundo inteiro. E vai acontecer, né? Ele até falou uma frase interessante, que ele falou que a dor de parto está intensificando. Né? E ele colocou 3 pontos ali que foi muito importante. Para a gente não ficar desapercebido, porque até ele citou quando Jesus falou que a volta dele será como nos dias de Noé. Comiam, casavam, plantavam, edificavam, até o dia que Noé entrou na arca e viu o dilúvio destruído. E não perceberam. Então ele falou que a gente precisa ficar atento com o que está acontecendo. Então ele falou que ele acompanha as notícias, né? Do Brasil e do mundo. Ele acompanha o que está acontecendo, porque faz parte, né? Uma coisa é a gente acompanhar e ficar apavorado com o que está acontecendo. Outra coisa é a gente acompanhar e falar: Deus, obrigado porque a tua palavra está se cumprindo. Esses dias atrás aí conversamos com um moço, nós fomos fazer uma negociação com ele estava apavorado. Mesmo, ele estava assim, bem apavorado. Que ele estava vendo que, ele falou que, não sei se você falou, foi qual país que tem a bomba atômica e em qualquer momento ele pode apertar o botão lá e destrói o mundo inteiro. Ele estava com medo de matar todo mundo. Aí eu fui conversando com ele, passei algumas passagens bíblicas para ele ler e acalmei ele, né? Porque tudo que acontece no mundo, Deus está no controle de tudo. Amém, gente? Sim, não aconteceu a Terceira Guerra Mundial porque Deus está no controle também. Na hora certa vai acontecer, na hora certa o anticristo vai vir, na hora certa, né, ele vai permitir o anticristo levantar, e a igreja vai ser perseguida, né? E muitos vão sair da igreja, muitos. Eu não vou ler o texto, depois vocês leem lá, mas ele leu que o texto, Jesus falou que os parentes, pessoas da própria casa, amigo, vão ser o que vai entregar as pessoas à morte, como Judas fez, desistiu da fé. Quando Paulo fala, escrevendo lá aos Filipenses, aí ele fala que, não, Filipenses não, pai, foi Timóteo, quando ele escreveu, falando, né, que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, né, segundo Timóteo, e aí ele fala: eu sei, fica firme, Demas me abandonou a fé, amou mais o mundo do que a palavra. Demas é um companheiro dele, era um braço direito de Paulo, e ele abandonou a fé. Então, assim, e Paulo fala que ele amou mais o mundo do que Deus, né? Decidiu. Então, são decisões, irmãos. Então, por que ele estava pregando isso? Por que ele falou? Para a gente estar atento.
com o que está acontecendo hoje. Não é fácil. Pensa que a perseguição vai vir, nós não vamos ter liberdade. Ia falar uma coisa que eu não tinha pensado também. Ele falou, nós vamos ser... Ele falou sobre ser um, né? Às vezes a gente fala, mas como é que nós vamos ser um em Cristo, né? Como é que nós vamos estar alinhados em Cristo? Eu já fiz até uma experiência uma vez aqui com imã, né? Que, assim, eu falei do arrebatamento, né? Aí eu coloquei alguns material, prego, algumas taxinhas, alguns parafusos, e coloquei serragem, madeira, palha junto, e a gente passa, falando do arrebatamento, vai ser assim, né? Passa aquele imã, o que tem, o ferro que tem a mesma componência que tem no imã, ele vai grudar no imã. A madeira gruda, palha, algodão, a madeira gruda, a moeda gruda, muitas coisas grudam, né? Às vezes diferente. E quando você passa, eles grudam e fica um meio penduradinho, né? Fica só num biquinho, mas gruda e vai embora. Por quê? Porque quando Jesus vir, aquele que tem Jesus vai subir. Não tem como. Se você tem Jesus, você vai subir, irmão. Sabe? E aí eu estava falando desse pozinho de esmerilo, sabe? Que você esmerila um ferro, uma coisa, fica aqueles pozinhos. Ele falou, se a gente pegar uma lente para olhar, aqui lá são todos pozinhos, cada um está virado para um lado, né? Mas quando você passa o ímã, gruda todinho lá em Jesus. Ele falou que a unidade da igreja vai ser... Estou contando assim nas minhas palavras, depois você lê, assiste a palavra dele, que é muito boa, muito edificante. Ele falou que é assim com a gente, é tudo espinhento, né? A gente é tudo espinhento, é uma igreja aqui, outra ali, uma doutrina ali, uma outra ali, um acha que a doutrina dele é melhor que a do outro, e o outro acha que a dele é melhor, e assim por diante, né? Tudo espinhento. Mas todo mundo tem um objetivo, Jesus. Amém? Todos querem Jesus. Talvez uns têm mais revelação, outros têm menos, mas todos querem Jesus. Então esse é o alvo. Todos querem o imã, aquele que gruda. Jesus falou, quando eu for levantado da terra, todos atrairão a mim. O que atrair a ele? Todos vão voltar para Jesus. E quando Jesus vir, sabe o que vai acontecer? Todos que têm o mesmo componente vai estar grudado em Jesus. E ele falou que na Segunda Guerra, não sei se foi na Segunda Guerra Mundial, tinha um pastor, ficou preso com um padre. Ele falou que não sabe se o padre era... católico, né? Não, tem católico e tem um outro que é católico também, só que um não bica com o outro. Luterano, né? Luterano, né? Ortodoxo. Então, e ele não sabe qual dos dois, mas lá na cadeia eles tomavam a ceia junto, sabe? Orava, buscava a Deus junto. Ele falou, a cadeia, ele falou, a unidade, aí ele falou, hoje fala muito de grupo de célula. Ele falou, a célula às vezes não une, mas a célula une. A célula vai unir as pessoas. Então, se você não tem unidade, você é meio bicudo, você vai para a cela. Aí na cela vai te unir. Vai ser uma benção, né? Lá na cadeia você fica, né? E Paulo e Silas estavam presos, chicoteados, as costas ardendo, todos cortados, né? Machucado mesmo de chicotada, de apanhar. Aí não tinha jeito de deitar, talvez, né? Porque estava todo doído, você já deitou com as costas todas sangrando. Aí começou a louvar a Deus, né? E aí veio um terremoto e foi um milagre, né? Começou uma igreja ali. Então, às vezes, para começar a igreja, tem que passar pela cadeia mesmo, pela cela, né? Então, é assim. Amém, gente? Então, a minha mensagem hoje é o perigo quando abandonamos Deus. Fala junto comigo, o perigo de quando abandonamos Deus. Talvez a gente fale assim, você fala, eu não abandonei Deus. O outro fala também, não. Eu estou firme, estou fazendo isso e aquilo. Existe maneira de a gente abandonar Deus.
sutilmente as pessoas vão afastando de Deus. Quem já viu a pessoa afastar? Ele começa a afastar, um dia a bicicleta, aqui não tem ninguém que vende bicicleta, né? A bicicleta, a moto furou o pneu, o carro estragou, choveu, estava muito frio, eu estava com frio, agora já estou quente, já estou bem calor aqui dentro, né? Cada dia, sabe, eu conheço, estou falando assim que isso aí é uma realidade, que eu já vi muito na vida, na caminhada com Deus. Inclusive, hoje estou fazendo aniversário, viu, gente? Eu e Ramilda estamos fazendo aniversário. Pode dar parabéns para mim, ué. Ué, que é isso? Hã? Você sabe, Ramilda, fazendo aniversário hoje. Hoje é quanto, gente? 25 de agosto de 1984, nós descemos as águas do batismo. A Ramira foi depois, né? Foi eu, você e Raminha, a mais nova. Igreja Batista, em Rubiataba. 40 anos, filho. Fazendo 40 anos de convertido. Eu converti em abril, só fui batizar em agosto. Quando eu batizei, eu já tinha participado de um encontro estadual. Viu? O jeito que o negócio era rápido, não era brinquedo, não. Né? Então, existe maneira, as pessoas às vezes vai fugindo, sabe? Vai distanciando. O que aconteceu com Ló e Abraão? Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão saiu do meio da sua parentela, mas levou seu sobrinho, Ló. Chegou um certo momento que Abraão fala para Ló: ó, não dá para a gente caminhar junto mais. Nosso rebanho é grande, o meu é grande, o seu é grande. Dava ou não dava, gente? Se tivesse unidade, dava. Agora você escolhe. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Quer dizer, nós vamos separar mesmo. Se um vai para a direita, o outro vai para a esquerda, dificilmente vai encontrar, né? É separação mesmo. Parece que alguém falou disso esses dias. Foi você, Roberto? Não lembro se foi na pregação sua, mas alguém falou sobre isso. Sobre Abraão e Ló. E aí Abraão falou: pode escolher para onde que você quer ir. Pode olhar, à vontade, fica à vontade de você escolher. Ló deveria ter olhado e falado assim: ó, os nossos empregados, nossos servos, nossos pastores que não estão combinando, mas vai combinar que eu não vou deixar o senhor, não. Não vou, não. Mas Ló, mas mandou escolher, eu vou escolher o melhor. E diz que Ló olhou para o lado das campinas ali, do lado de Sodoma e Gomorra, que eram as campinas, tinha muita água, um lugar bem próspero. E fala que ele escolheu, falou: eu vou para aquele lugar ali. Escolheu, tomou decisão. E diz que Ló foi armando as suas tendas. Ele não saiu, eu vou escolher para lá, e já juntou tudo e já sumiu da presença. Não, fala que ele foi armando as suas tendas, sabe? Um dia, talvez ficou ali, com os rebanhos, outro dia, foi armando as suas tendas e foi distanciando de Abraão. Abraão aqui representa Deus, e às vezes nós vamos armando a nossa tenda, sabe? O que é abandonar Deus às vezes? Abandonar, deixar Deus tomar a direção que é de Deus dirigir, né? Tem até uma frase que é no carro assim: dirigido por mim e guiado por Deus, né? E Paulo fala que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Você já viu muitos falar: todo é filho de Deus, né? Porque Deus ama todo mundo. Não são todos que é filho de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Amém, gente? O que é guiado? É quando a gente deixa o Espírito Santo guiar nossas vidas. Quando a gente deixa o Espírito Santo nos conduzir, né? Às vezes a gente é tão sábio que a gente quer falar para o Espírito Santo que é perigoso.
Mas se é o Espírito Santo que está guiando nossas vidas, vamos passar por um lugar difícil. Como aquele evangelista que estava lá, aquele missionário estava num país aí, vizinho aí. Foi à noite, o pessoal da tribo lá que ele ia pregar, foi à noite buscar ele no aeroporto lá e saiu e só tinha um cavalo, um burro velho lá, um jumento, não sei. E ele montou nesse jumento e ele foi puxando na frente, escuro que não via nada. E os mosquitos, e ele reclamando dos mosquitos, e batia nos mosquitos, né? No caminho, ele não enxergava nada, não via nada na frente. E ele foi guiando e ele reclamando dos mosquitos. Quando ele pregou, ficou lá na volta, que ele veio durante o dia, que ele olhou, ele falou, se o burro tropeçasse fora daquele trieiro, ele estava morto, que era só despenheiro de um lado e do outro da pista, daquela estradinha que tinha. Ele falou, eu estou reclamando dos mosquitos, sendo que a minha vida estava em risco, se não for Deus guiando, a gente não consegue vencer. É assim ou não é, gente? Quando o Espírito Santo está guiando, meu irmão, a gente tira o pé de trás, o barranco quebra. Sabe? Quando você põe lá na frente assim, que tira esse outro aqui, o barranco quebra de novo. Quer dizer, a gente tem que aprender a deixar ele guiar nossas vidas. É fácil? Não é. A gente ora, não ouve nada, mas a gente toma decisão. E a decisão humana é muito perigosa. A gente toma decisão segundo nossa vontade. É isso que eu estou falando. Distanciar, talvez a pessoa fala, não, eu não saí da igreja, eu parei de ir um pouco, eu parei de ler a Bíblia um pouco, eu parei de orar um pouco. E vai se distanciando devagarzinho. Quando ele vê, está lá longe. É o filho pródigo. Pegou tudo que tinha e foi para um país distante. Ah, lá eu vou me dar bem. Sabe o melhor lugar que nós devemos estar, gente? Quem sabe? O melhor lugar que nós devemos estar? Dentro da vontade de Deus, na presença de Deus. Melhor lugar. Quando tem Deus, pode estar onde for. Naquela, né? Nós fomos para um encontro agora em julho, nós passamos, né, Reginaldo? Como é que chama lá? Bom Jesus do Pirapora, não é? Cidadinha, umas curvas, né? A gente dava até, Cecília ficou, e eu dava umas curvas mais que Joanópolis, né? Aí nós chegamos, Bom Jesus do Pirapora, uma cidadinha, a gente falou, nossa, aqui, tem gente aqui, né? Tem uma igreja lá, tem uma igreja matriz, nós não vimos outras igrejas, mas pelo menos a igreja da Praça Matriz, a igreja católica está lá, as pessoas estão lá, entendeu? Todo lugar que você vai, está as pessoas, às vezes você fala, nossa, aquela cidade, eu não vou não, vai, se for da vontade de Deus, você vai e vai orar e Deus vai te ouvir, a menos que você vai para o burro do peixe, como Jonas fez, não quis, foi para o burro do peixe, 3 dias, 3 noites dentro do burro do peixe. E de lá fala que ele orou intensamente. Meu filho, quando você está no burro do peixe, você não vê nada. Só escuridão. Você fala, Deus, tira daqui. Ei, Ronaldo, tira daqui. Diz a Bíblia que Deus ordenou a Jonas que vomitasse. Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na praia. Qual praia que o peixe vomitou Jonas? Ele não pagou passagem, né? Ele pagou do navio, mas não chegou, né? E aí Deus mudou de ideia, né? Tadinha, sofreu muito, né? A gente acha que é isso, né? A gente acha que eu sofri muito. Deus falou uma coisa, mas eu acho que ele não vai querer que eu faça aquilo mais não. Eu sofri muito. 3 dias, 3 noites no vento do peixe. Quer dizer, aí vomitou Jonas na praia, ó, que eu acho que a hora que o Jonas... Aí Deus falou, Jonas, senhor, vai pregar em Nínive? Não mudou de ideia. Faz oração, jejum para Deus mudar de ideia, né? Davi tentou isso também. O profeta falou, o filho que nasceu vai morrer. Deus não vai te matar, mas o filho vai morrer. Ele jejuou, parece que foi muitos dias, né? Não comeu, não bebeu, não tomou banho. Ficou orando no templo direto. Sei quantos dias, 6, 7 dias, sei lá. E aí quando... Aí ia estar lá, e eu não comia, tentava falar para comer, não, jejuando, buscando a Deus.
Aí ele escutou os servos dele cochichando um com o outro. Aí falou, o menino morreu, né? Ele falou, morreu, senhor. Estava com medo de contar, né? Para ele, que estava jejuando. Tá? Morreu. Aí ele levantou, foi, fez a barba, tomou banho, comeu e adorou a Deus. Ele falou, uai, mas você está doido? É doido? Quando o menino morreu, você estava lá jejuando no chão, prostrado, orando, e agora o menino morre, você vai, fica alegre, põe perfume, toma banho. Ele falou, não, porque enquanto o menino estava vivo, eu podia orar, Deus podia mudar de ideia, né? E não matar o menino. Mas se o menino morreu, agora está na mão de Deus, não tem mais o que fazer. Amém, gente? Então, por que eu estou falando isso aqui? Eu li um trechinho do Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do século passado. Ele era americano, sim, né? Morava nos Estados Unidos. Ele era conselheiro do Senado da Casa Branca, dos Estados Unidos. É conselheiro, porque tem um princípio, os Estados Unidos tem um princípio evangélico muito grande, né? Nos ataques à Torre Gêmeas, depois ali, alguém foi perguntar ao Billy Graham. Ele estava internado e não deixaram ele subir, ele estava internado, estava com pneumonia, parece. E queria perguntar onde Deus estava, que não livrou dos ataques das Torres Gêmeas. Onde Deus estava? Era para ele falar, né? Aí os repórteres, estava cheio de repórteres lá embaixo, e ele não podia descer. Ele instruiu a filha, falou, fala assim, 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 a filha dele, né? E a filha dele desceu, as reportagens, onde Deus estava que não livrou o ataque das Torres Gêmeas, não protegeu o povo, onde Deus estava? Ela falou umas 15 respostas, assim, ó, onde Deus estava. E ele só falou 3, eu não sei a outra, eu nunca entrei. Se você quiser entrar lá depois para ver as outras respostas, talvez seja importante. Mas ela falou, primeiro, Deus estava no mesmo lugar que ele estava quando nós tiramos o ensino religioso das igrejas. Entenderam? Onde Deus estava? Ela falou, Deus estava no mesmo lugar que ele estava quando foi tirado o ensino religioso das igrejas. Eu não sei, hoje tem? Você é professor, outros? Diretor? Hã? Da igreja não, das escolas. Das igrejas não, das escolas. Tirou o ensino religioso das escolas. Deus estava, segundo ponto, Deus estava no mesmo lugar quando nós liberamos o casamento homossexual. Foi liberado. Deus estava no mesmo lugar quando nós liberamos as drogas. Aí eles ficaram... Ela falou, nós expulsamos Deus do nosso país e agora queremos saber onde Deus está? Muitas vezes a gente expulsa Deus de dentro da nossa casa e depois, Deus, você falou, você mandou embora. O Espírito Santo falou, eu estava aqui, você não me valorizou. A gente não cultiva o Espírito Santo, não cultiva Deus no louvor, nas orações. Liga o som, deixa o louvor ali, né? Deixa Deus entrar no seu lar, deixa Deus entrar na casa. Não expulsa Deus. Tiraram Deus dos ensinos, das escolas, liberaram o casamento de homossexual, liberaram as drogas, e depois aonde Deus estava? Deus está no meu lugar, meu irmão. Deus não mudou, não. Só que às vezes nós expulsamos Deus da nossa casa. Talvez expulsamos Deus da nossa vida. Não cultivamos Deus. Quem está entendendo? Amém, gente? Então é isso. O que acontece com quem abandona Deus? 2 Crônicas 15, 2. Põe lá para nós. 2 Crônicas 15, 2. Ele fala assim, ó. Joás estava preparando, estava
Deus falou assim com ele, ó. Deus manda o profeta, esse saiu ao encontro, veio um primeiro da sequência, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, que era um profeta, naquele tempo de Joás, do rei. Ele falou assim, esse saiu ao encontro de Asa, do rei Asa, né? E lhe diz, ouve-me Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscar, ele se deixará achar. Porém, se o deixar, vos deixará. Veio essa mensagem para ele, falou, Deus está convosco quando vós está com ele. Se o buscar, ele deixará achar. Porém, se abandonar, ele também abandona. Eles não deram ouvido. Aí vai lá para o capítulo 24, versículo 20. 24, 20. Segunda Crônica 24, 20. Aí já tinha ido uma batalha feia, né? Olha lá. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse, assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Foi uma advertência antes, depois veio e falou, você deixou Deus. Eu não falei que se você me buscar, deixaria achar. Porém, se me deixar, eu vou te deixar. Então, irmãos, a gente abandona Deus, talvez numa atitude. O que foi que aconteceu? Uma coisa central e comum para a descendência da cultura, a decadência da cultura da civilização, a chave, primeiro, abandono das leis de Deus. Primeira coisa, eles anulam a lei de Deus. Os Estados Unidos é um país cristão, foi fundado na base cristã, mas isso que eu estou falando, que eu não conheço os Estados Unidos, eu sei um pouquinho da história. Mas quem falou foi Haroldo. Ele foi lá e falou que as igrejas virou monumentos, né? As igrejas virou cinema, virou lugar de reunião, de outras coisas. A igreja virou monumento e as que tem são frias, geladas. E não só lá. O Brasil também é campeão disso, né? Então, a primeira coisa, abandono das leis de Deus. A lei de Deus já passa, né? As pessoas, ainda bem que tem alguém lá no Senado que está segurando, tem uma equipe lá, o pessoal que está segurando, mas por eles cortava tudo e proibia a Bíblia, porque é isso aí, que é a primeira coisa que eles fazem é isso, proibir a lei de Deus. A decadência é isso, a decadência da cultura e da civilização. Segunda coisa, afasta-se da verdade, porque a verdade por si mesmo liberta, então afasta da verdade. Começa a mentir e a mentira vira verdade para eles, e a verdade vira mentira. Se você falar a verdade, você não vale nada, é perseguido se você falar a verdade. Falar na lata, na cara, a verdade, você é perseguido. Né? No passado aí tem muita perseguição, porque o cara falava na lata, falava o que achava e tal. E, então, hoje é muito relativo, isso aí tem... Né? Nós temos político aí que sabe o que eu estou falando, né? Roberto é candidato a vereador e ele sabe, está no meio político. Às vezes, você não falar, se falar a verdade, vai te comprometer e vai ser difícil. Então, a verdade começa a descartar a verdade, né? Não, porque tem que estar unido. Os homens se voltam para mentira e pecados, que os escraviza e enfraquece. Volta para a mentira e o pecado. E quando a gente fala a verdade, né, João 14,6, não precisa nem abrir, né? João 14,6, fala comigo, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora, olha o outro lado, né? Mentira e pecado. Olha a verdade, olha a mentira do outro lado. Isso aqui é Jesus, é a verdade. Caminho, verdade e vida. São três coisas que nós não podemos ficar sem, né?
Agora, olha, João 8,44. Esse aqui foi João 4,6. Agora, João 8,44. Jesus está batendo de frente com os fariseus, com os religiosos, que falavam que era filho de Abraão, né? Jesus que está falando aqui, hein, gente? Ó, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Não tem como o diabo firmar na verdade, gente. A verdade é quem? Jesus. Como que o diabo firma na verdade? Jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando a gente mente, nós estamos sendo filho do diabo. Foi isso que 1 João falou. Por isso que é difícil você... Tem momentos que você falar a verdade vai ser difícil. Quem já passou por isso? Pode levantar só o dedinho assim, né? Se eu falar a verdade, vou me comprometer aqui. Se eu falar a verdade, vai ser feio. Se eu falar a verdade, todo mundo vai rir de mim. Se eu falar que eu sou cristão aqui no meio desse povo aqui, vai ser chacota. Vou omitir, vou ficar caladinho. Não vou falar nada. Eu não falei nada, então eu fico neutro. Do jeito que o diabo gosta. É aquilo que nem frio e nem quente. É o morno. Sabe o morninho? Que jeito. O cara em cima do muro. De um lado o diabo, de um lado Jesus falando, vem, pula para cá, filho, toma decisão. Toma decisão, vem. Do outro lado o diabo bem tranquilo. Não falava nada. Alheio aquilo que estava acontecendo. E Jesus falava, vem, toma decisão. E o cara bem indeciso. Aí o cara chegou e falou, por que o diabo não está caladinho? Jesus chamando e o diabo não chama. O diabo falou, não, porque enquanto ele estiver em cima do muro, ele é meu. Enquanto eu não decidir, ele é meu. Está em cima do muro, é meu. Vou preocupar com ele? Não. E Jesus fala, vem, decide. Vem para cá. Ele chama, vem. E o diabo não chama. Tem gente que fala, não sei. O cara serve ao diabo, faz tanta coisa e as coisas dão certo para ele, dá mesmo. E a hora que resolver servir a Deus, você vai ver o tanto de tribulação que vai vir na vida dele. Porque o diabo vai... Enquanto está lá, o diabo está dando alimento, está servindo, está dando comidinho, churrasquinho, né? Do jeitinho que o diabo gosta. O morno, né? Então aqui está dois contrastes. Jesus, caminho, verdade e vida. O diabo, pai da mentira. Por isso tem que tomar cuidado. Que sutilmente o diabo leva a gente a mentir. Sutilmente ele leva a gente a falar uma meia verdade. Meia verdade não é verdade. Mas eu falei mais ou menos não serve. Mais ou menos é em cima do muro. Ou sim ou não. Lá em Mateus, Jesus falou, vossas palavras sejam sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Decisão aqui dentro. Depois, vou sofrer, e daí? Você vai sofrer, você vai morrer, um dia nós vamos morrer. Menos Jesus volta logo, antes da gente morrer, né? Mas a gente quer fugir do sofrimento, né? O Salmo 22, pode abrir o Salmo 22. Davi está passando por angústia e ele falou justamente o que aconteceu. Ele estava sendo um profeta. Salmo 22, primeiro versículo, ele fala assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras de meu bramido? Davi que escreveu, ele passou por isso. E depois, essas palavras, foi Jesus que falou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, aquele momento, até falei isso há pouco tempo atrás, aquele momento de decisão. Antes, à noitinha, eu já tinha suado sangue, quando ele orou 3 vezes a mesma oração. Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. 3 vezes ele orou a mesma coisa, porque não era fácil. Sabe? Jesus nunca se sentiu sozinho. Ele nunca se sentiu abandonado por Deus. Mas nesse momento, na cruz, naquele momento, ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonou? Sabe por quê? Porque aquela hora Jesus estava identificando com os pecadores. Naquele momento Jesus estava tomando os nossos pecados na cruz. Jesus, todos os nossos pecados estavam em Cristo naquele momento. Por isso que ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia que ia ter aquele momento. Ele sabia, ele decidiu, ele falou: e ninguém toma a minha vida, eu a dou a minha vida. Foi decisão dele, porque se alguém obrigasse ele, não era a salvação. Adão desobedeceu espontaneamente, Jesus obedeceu espontaneamente também. Ninguém obrigou Adão a comer a fruta proibida, e ninguém obrigou Jesus a dar a vida por nós. Ele deu. Ele sabia daquele momento, o momento mais difícil. Pode ver, ele sofreu, caiu com a cruz muitas vezes. Foi difícil, muito difícil. Aquelas pregas entrando, já pensou, entrando no nervo do seu pé, entrando no nervo da mão, sabe? Pregando na cruz, aquelas marretadas dos caras dos cruéis ali, né? Muito dolorido, mas quando ele sentiu que Deus afastou dele, Deus virou as costas para ele, Deus abandonou ele na cruz. Aí ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento Deus não podia ficar ali. Deus não podia ficar ali. Ali era o Jesus homem, enfrentando o pecado do mundo sobre ele. Aquele momento, sozinho. Imagine comigo. Aí não tinha o Espírito, Deus afastou dele. Estou falando que o Espírito Santo saiu de Jesus, mas Deus afastou dele. E ele sentiu quando Deus afastou. E ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Agora que eu preciso. Talvez Deus, sabe, o pai que sai chorando, mas tem que virar as costas para o filho. Meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Não foi isso no batismo dele que ele recebeu essa palavra? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Agora, esse filho amado está sendo abandonado pelo pai, porque o pai não pode estar ali nesse momento, porque esse momento é um momento humano. É onde um homem natural, corpo humano, fez a vontade de Deus 100%. Porque senão não tinha como resgatar a humanidade. Porque Adão entregou, foi lá e comeu. Ninguém obrigou, simplesmente comeu. Ele poderia falar: Eva, não pode. Deus falou que não pode, então não pode. Sabe, irmão? O diabo, ele é mestre para mentir. Ele é o pai da mentira. Pode pecar um pouquinho, depois você pede perdão. Pode ir, depois é fácil você voltar. Sabe? Meu irmão, se Deus falou não, é não. E a palavra de Deus não vence. A gente fala: hoje nós estamos no tempo moderno, hoje é outra. Tá sim. Mas pecado continua sendo pecado. Deus continua sendo Deus. Onde Deus está? No mesmo lugar que Ele estava todo o tempo, no trono dEle, governando todas as coisas. Ele está lá. E se a gente buscar, Ele vai estar na nossa casa, vai estar no seu coração, vai estar no seu serviço, vai estar onde você estiver. Quando a gente busca Ele de todo o coração, seremos achados por Ele. Amém, gente? Isaías 59, versículo 2, lá fala por quê que Deus... Isaías 59, versículo 2, ele fala assim, ó, pode pôr um para a gente dar uma sequência aí, para a gente ver. Fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Amém, gente? Amém? Ah, mas meus filhos é muito difícil, minha família é difícil. Está falando o quê?
Fala junto comigo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Não existe, fala comigo, não existe nada difícil para Deus. A minha família é difícil. Existe coisa difícil? A mão de Deus não está encolhida, que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir. Ah, pastor, eu estou passando por um problema. Estava orando hoje à tarde. Eu, pastor, foi de manhã, né? Não sei que hora que foi. A gente estava orando e falando justamente isso, né? Deus sempre está conosco. Sabe? Muitas vezes a gente abandona Deus nas orações, naquele encontro com Ele. Agora olha o verso 2 que eu chamei a atenção. O verso 2 fala assim, ó. Mas as vossas o quê? O que atrapalha a salvação? O que atrapalha o braço de Deus? O que atrapalha o agir de Deus? O que faz Deus surdo? Eu preguei esses dias que muitas vezes Deus não é surdo, mas Deus se cala. Ora e Deus não responde. E fala, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isso aqui Jesus não tinha morrido ainda. Agora, na cruz, Jesus liberou agora para a gente. Por isso que a condenação vai ser muito grande daqueles que rejeitar Jesus. Quem está entendendo? Está entendendo? A condenação vai ser muito grande. Aqui, o Velho Testamento, está falando que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Né? Mas Jesus veio e ligou de novo. Agora, porque todo o Velho Testamento era uma contradição muito grande. Deus Santo, Todo-Poderoso, habitar dentro do ser humano tão fraco, frágil, falho, igual nós somos, era difícil. Então, por isso que Deus às vezes falava e ia embora. Pode ver, Deus falava com Abraão, fala que Deus falou e depois foi embora. Muitas vezes Deus falava e ia embora. Claro que esses homens tinham o poder de Deus, né? Sansão, Davi, quantos homens aí que tinha? Né? Sansão fala que o Espírito de Deus, né, vinha sobre ele e ele fazia todas aquelas tragédias que fazia, né? Aquelas derrotas. Mas Deus chamou ele para ser um juiz ali. Agora não. Agora nós temos um Deus homem, igual eu e você. Deus homem. Jesus Cristo. Deus homem que passou e venceu a morte na carne. Ele venceu aqui. Por isso que eu falo, Deus meu, por que me desamparaste? A hora mais baixa da vida de Jesus foi aquela. Quando Deus, depois, é claro que Deus acolheu de novo, né? E depois no outro dia foi, né, no domingo ele ressuscitou. E agora ele está sentado, ele subiu ao céu e sentou à direita do Pai. Missão cumprida. Se eu ou você deixar de crer, o problema é nosso. Ele já resolveu. Tem gente que acha chegar lá, vai falar abobrinha para Deus, né? Chegar lá no céu e falar, Deus, o senhor sabe que era muito difícil. É difícil ir para a igreja, tinha um morro bem grande na minha porta, para me subir. Aí Deus vai falar, mas como é que para o mercado você foi? Para o posto de monta você foi e ficou até o dia amanhecer? Como é que, né? No shopping você vai, você dá um jeitinho de ir. Como que quando você pega as férias você viaja, vai para longe, passeando? Deus vai falar isso. Eu creio que ele não vai falar, porque ele não vai jogar isso na cara da gente, né? Eu acho que não. A gente só faz uma mençãozinha, mas... Estão entendendo? Eu acho que Deus não vai jogar nada na nossa cara. Vai falar, não, você não quis, pronto. Por quê? Você sabe por quê. Você sabe, cada um tem consciência. Cada um sabe aonde pisa na bola, sim ou não, gente? Cada um de nós sabemos onde você pisou na bola, onde você está faltando nas orações, está faltando na leitura da Bíblia, está faltando dobrar o joelho, igual nós fizemos hoje. Isso é importante, gente. Dobra o joelho em casa, ora, traz a presença de Deus para casa. Não tira o princípio da Bíblia, traz o princípio da palavra de Deus para dentro de casa. Vamos trazer para a nossa existência hoje. Amém, gente? Oh, glória a Deus. Eu acho que hoje vai terminar cedo, viu? Não só para alegrar vocês, estou alegrando, né? O Haroldo falou assim, hoje ele falou, quase terminando, ele falou, mas é conversa de pastor, que ainda vai mais
Uns 40 minutos ainda, quando fala que está quase terminando, né? Não, agora eu vou terminar mesmo. Aí vai, não termina. Aí o cara... Então, tem uma palavra muito certa que fala assim, e é claro, Jesus pagou o preço, amém, gente? Quem já viu essa frase? Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado. Então, eu só fui ver a diferença de preço e valor. Você sabe a diferença de preço e valor? Não? Quem sabe a diferença de preço e valor? Cadê um negócio aí? Pode ser isso aqui. Isso aqui tem um preço. Tem um preço de mercado. Eu não trouxe para isso, mas estou usando, tá, gente? Tá? Vou beber um golinho aqui. Essa garrafinha de água, ela deve custar uns R$7, R$8, até R$10, depende do comércio. R$10, vamos pôr o valor nela, R$10 a água mineral. Isso aqui não tem água mineral, é água torneiral mesmo, viu, gente? Isso aqui. R$10. Esse é o preço da água. Só que aí eu tenho uma garrafinha parecida com essa. Só que essa garrafinha foi meu avô que deixou para minha avó deixou para minha mãe passou para mim. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu tenho um rádio lá em casa, que foi uma parte da herança. Foi o rádio, um papagaio, que eu ganhei, nós dividimos. Claro que depois vendeu a casa, deu um cascainho para nós, né? Mas quando minha mãe morreu, nós estávamos vindo embora, então foi dividir as coisas dela. O que prestava, nós jogamos no lixo, o que não prestava foi dividindo. Minha irmã ficou com prateleira, ficou com as... E outro foi ficando. E eu tocou o papagaio e o rádio para mim. Lá em Rubiataba, 1.300 quilômetros daqui. Aí eu embuiei esse papagaio, pus no negócio, a pastora pôs no pé dela lá e veio. Passou nas barreiras, ninguém falou nada e nós veio embora com o papagaio. Durou 2 anos depois. Ele tinha 22 anos, morreu com 24 anos, papagaio. É o que morreu de infarto que eu falei uma vez lá, vocês lembram? Eu dei muito semente de girassol para ele. 2 anos comecei, ele durou muito, cara. Depois eu fui pensar, cara. Ele durou para valer. 2 anos comendo semente de girassol todo dia. Põe outra coisa, picava, a gente avançava, não queria. Podia pôr ele burrado, não comia. Minha mãe acostumou, minha mãe dava tudo, comida, arroz, carne, feijão, o que tinha lá dava para o papagaio. Aí quando ele veio para cá, eu comprei ração para ele. E a veterinária falou, pode dar semente de girassol. Daí ele gostou e não quis mais nada. Morreu comendo semente de girassol, tadinho. E fiquei com o rádio. O rádio, o Roberto conhece muito. O Zé Roberto arrumou ele aqui, transformou ele, né? 6 pilhas grandes, daquelas grandes, ele transformou ele elétrico. O Zé era campeão. Esse rádio está lá em casa. Quanto que vale? R$10. Eu acho que ele nem funciona, nunca liguei, não, mas eu acho que ele nem funciona mais. Só que minha mãe morreu, tem 17 anos. Meu pai comprou ele no ano que a Ramilda nasceu. Não vou falar a sua idade não, viu, meu? Vou ficar tranquilo. Ela nasceu em 1968. Ela nasceu em maio de 68. Antes um pouquinho, meu pai tinha na cidade e comprou esse rádio. 1968. Então, quanto que vale o rádio meu? R$10. Preço dessa garrafinha de água, R$10. Qual o valor do rádio? Não tem, eu não vendo ele. Não, eu não vendo ele. Por quê? Ali tem o Zé Bétio, que nós assistimos o Zé Bétio, Oswaldo Betil, e assim por diante. Só os dinos sacodem a cabeça, né? Lembra, né? Zé Bétio acordava nós 5h30 da manhã, 5 horas, né? Jogava água na gente. Então, meu pai assistia o programa, os vizinhos, muitos vizinhos, ia em torno antes de escurecer, ia para casa com a lamparininha, para ouvir programa sertanejo, que começava depois da Voz do Brasil. Voz do Brasil ia falar das políticas, dos governos. Eu lembro que eu não gostava da Voz do Brasil, né? Eu não entendia, não gostava. Aí eu estava quase terminando, aí todo mundo reunia liberando o rádio para assistir programa, ouvir programa sertanejo. E aí, aqueles programas, era uma benção. Só que terminava, os vizinhos iam embora com a lamparininha. Muitos vizinhos iam embora com a lamparininha. Porque eles não tinham rádio também, era uma coisa cara, uma coisa difícil.
A diferença de preço e valor. Preço é a quantia em dinheiro que é pago por um determinado produto ou serviço. Preço é um dinheiro que a gente paga por um determinado produto. É o valor dele. É o preço dele, é o preço. Jesus foi vendido por quanto? Eu preguei esses dias. 30 moedas de prata. Cada moeda valia 3 reais. Então, quanto que foi o valor de Jesus? 900 reais. Judas vendeu Jesus, 900 reais. Hoje, no dinheiro nosso. 30 moedas de prata. Cada prata valia 3 reais. 900 reais Jesus foi vendido. E tinha sido profetizado lá atrás, né? 700 anos antes de Jesus vir, já tinha profetizado que ele ia ser vendido por 30 moedas de prata. Foi Isaías que profetizou, né? Foi, né? Isaías que profetizou que ele ia ser vendido por 30 moedas de prata. Tá. O valor é o que é atribuído ao seu produto e que ele proporciona para a pessoa. O valor não pode ser estimado em dinheiro e pode ser diferenciado de cada pessoa. Valor é agregado. Vamos supor essa garrafinha aqui, né? 10 reais. Mas ela aí tem uma história. Foi minha mãe, ou foi meu pai, meu parente. Você tem uma panelinha lá? O dia eu pensei, a gente pensa as coisas, né? A gente fazer o dia das coisas antigas. Ah, pastor, nós queremos coisa nova. Olha lá, ela já sacudiu a cabeça. Pastor, você tem alguma coisa que tem valor para você que está guardado? Tem, né, irmão Sérgio? Aí, irmão Sérgio é corajoso, levantou a mão que tem. Alguém mais tem alguma coisa? Tem. Então, que tal um dia você vir e trazer esse negócio e contar a história aqui na frente? E nós gravando? Você fala, ó, isso aqui eu recebi do meu pai, recebi do meu avô, né? Nós temos umas coisas que é milagre, gente. É milagre. Nós temos a pastora faz café nela há está fazendo 36 anos, vai fazer 36 anos. E eu comprei ela 1 ano antes de eu casar. Eu já fazia café nela. Algum conhece, lá em Goiás conhece por Rabinha. Não sei se você já ouviu falar esse nome. Rabinha. Aqui é chaleira, é chique, né? Chaleira. Mas não é chaleira, chaleira é meio alta assim. Ela é rabinha mesmo, tem um cabo. A gente faz café até hoje. Tem em torno de 37 anos. Quase 40 anos. E faz café. Uma vez ela furou. Uma vez nós foi fazer café, ela dando pingar. Pingando. Eu falei, essa aqui já foi agora. Cara, ela consertou sozinha. É milagre ou não é? Consertou sozinha. Faz café. Você já foi em casa, quem já foi em casa sabe. Ela faz café para nós, o grupo, terça-feira faz café nela. Ela consertou sozinha. Entendeu? É milagre. É ou não é, gente? Ela furou. Quem consertou ela? Não teve sol, não deu nada, ela consertou sozinha. E continua fazendo café hoje. Não sei quanto tempo que ela vai durar mais. Eu espero que ela acaba antes de mim, né? Senão eu vou e ela fica. Né? Então, valor. Preço preços, 10 reais. Esse é o preço dela. Agora, tem valor. Vamos falar mais fácil? Você compra um carro velho e vai arrumando ele. O carro vale quanto? 3 mil. Aí você vai pondo farol novo, vai pondo. Vai colocando as coisas nele. São agregados que você vai juntando naquela coisa. Por isso que vai tornando de preço, aí coloca o coração ali, o sentimento, as coisas. Então, ele falou que não tem valor, não tem preço em dinheiro. A gente costuma dizer assim, quando é negociante, você vai comprar um carro, fala, ó, vou comprar o carro, mas não vou comprar o valor que você tem por ele, né? Por isso que é difícil, né? Eu trabalho em imobiliário, corretor, trabalhei muito tempo, agora eu estou meio parado, mas o cara fala, vá avaliar minha casa para me vender. Fria, viu, gente? Gelada.
Porque aí você chega lá, a casa dele tem muito. Eu conheço uma casa que tem mais de 15 anos, está pelejando para vender e não vende. Porque o avaliador foi lá e falou para o cara que a casa dele valia 500 mil naquela época. E ele só vende a casa por 500, porque o cara falou que vale 500. E a casa na época valia uns 150 a 200, não valia mais que isso. Entendeu? Olhar e você vai lá e avalia a casa, fala, ó, sua casa vale 300 mil. Eu falo, Deus me livre, eu vendo por 300 de jeito nenhum. Essa casa aqui foi herança, depois eu comprei a parte dos meus irmãos, isso aqui tem uma história, em cada cômodo desse aqui tem uma história do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu tio, então por isso eu não vendo por 300. Quer dizer, a casa vale 300, mas tem valor agregado, então fica difícil vender, fica difícil você pôr preço. É difícil, viu, gente, avaliar. Tem imobiliário aí que... Mecânico, o meu genro falou para mim, falou, pastor, tem mais difícil. O cara chega lá e fala, está comprando um carro lá na loja fulano e tal, eu quero que você vá lá ver o carro para ver se está bom. Ele falou, cara, eu sou mecânico, mas não sou adivinhão, né? Você chega lá, funciona o carro, as coisas básicas, você fala, não, tá bom o carro. Ou você compra uma pipa sem fim. O cara falou, você falou que o carro estava bom, cara. Como é que você vai abrir um motor, você vai ver tudo que tem dentro de um carro para saber se o cara pode comprar o carro? Não tem jeito. Então, valor são isso. Valor e preço. Jesus pagou o preço e nesse preço está agregado muitas coisas que não tem valor. Não tem valor da salvação. Você fala, é tanto que vale. Não vale, não é esse tanto. É muito mais do que isso. É infinito. O valor. E Deus nos ama muito, sabe? Deus tem um valor para a gente. Quanto que uma pessoa vale? Você já fez a conta? Quanto que você vale para Deus? Você já fez uma conta ou não? Ontem, acho que foi o Roberto que falou, não foi, Roberto? Você já fez a conta? Quanto que você vale para Deus? Você fez ou não? Já, Carlão? Não? Ninguém sabe o tanto que você vale? Jesus falou assim, ó. Uma alma para Deus tem mais valor do que o quê? O mundo, fala direito, não é o mundo inteiro, o mundo com o quê? O mundo inteiro com toda a riqueza. Uma alma tem, se pôr o mundo com toda a riqueza de um lado e você do outro lado. Você vale mais do que o mundo com toda a riqueza. E às vezes nós ficamos mendigando aí. E Deus olha para a gente e fala, ô cara, valoriza. Isso é importante, cara. É verdade. É ou não é, gente? Deus olha na gente e fala, ô, vamos. Às vezes, tô ruim, tô com frio, tô mal, cabeça doendo, tô com febre, não sei por que eu estou vivendo. Deus olha e fala, por que você? Cara, você vale mais do que o mundo com toda a riqueza, né? O trabalho que é de comprar uma casa, né, Roberto? Comprar, fazer uma casa, um trabalho enquanto Deus é dono do ouro e da prata. Um pecador, não é você que já converteu, aceitou Jesus, não. Não é você. É o pecador, aquele que está lá na sarjeta. Você pega aquele mendigo que está lá e traz ele assim e fala, Deus, esse aqui vale que tanto. Põe o mundo com toda a riqueza, Deus prefere ele. Ele vale mais do que o mundo com toda a riqueza. Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus? Paulinho, você sabe cantar Quero que eu valorize o que você tem? Você é um ser, você é alguém? Então canta. Vamos orar? Vamos orar a Deus? É caro abandonar a Deus. Não vale a pena abandonar o Senhor. Põe a mão no ombro do irmão e ora com ele agora. Ora mesmo. Ora mesmo. Oh Deus, obrigado, Senhor. Ora com o irmão. Pai, meu irmão é valioso, Senhor. Se não valorizar o meu irmão, Senhor, quantas vezes nós olhamos com ódio para o nosso irmão,
Quantas vezes nós olhamos com rancor pelo nosso irmão, Senhor. Ensina a entender que o Senhor ama mais um pecador do que o mundo com toda a riqueza, Senhor. Oh, a tua palavra não mente, o teu amor não falha, Senhor. Ensina a gente a acreditar, Senhor, no teu amor. Não deixa a gente abandonar o Senhor. Não deixa a gente deixar o Senhor por nada nesse mundo. Nada neste mundo vai tirar-nos da tua presença, Senhor. Como o apóstolo Paulo falou, nada neste mundo, nada me separará do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem dominadores, nem nada, nem perseguição, nem espada, nem fome, nem peste, nada vai me separar do teu amor, Senhor. Nada vai me separar de ti, Senhor. Ensina a gente ter essa posição, Senhor. Nada nos separará do teu amor, Senhor. Nem angústia, nem tribulação, nem fome, nem nudez. Nada vai nos separar do teu amor. Nós vamos encerrar o culto cantando e se abraçando os irmãos. Sai do seu lugar e começa a abraçar o irmão e cantar. Do amor que você